Bom dia! Agora já entramos aqui na live. Bom dia, bom dia, bom dia! É tão bom estar aqui em mais um dia com vocês, iniciando essa manhã. Tomar meu cafezinho enquanto todo mundo vai entrando. Bom dia, Lu. É tão bom, eu gosto demais de iniciar os dias aqui com vocês, porque eu acredito que isso energiza, deixa o dia mais produtivo, mais fácil de realizar as nossas conquistas. Então, quando a gente começa logo cedo, assim, com essa energia, trabalhando a coisa que é mais importante para nós, né, em nossas empresas, isso nos fortalece, isso nos enriquece de conhecimento, de positividade. Então é muito satisfatório para mim estar aqui, usando um termo aí de criança, né, que agora tá na moda, esse satisfatório. Minha filha só fala esse trem de satisfatório com os brinquedinhos dela. Então, bom dia, Gisele, bom dia, Cris. Então, eu tô muito feliz aqui de estar iniciando mais uma live na nossa rotina pessoal. Como eu falo sempre, bom dia, empreendedores! Isso, bora apertar no coração aí para chamar mais pessoas para ouvir essa mensagem. Bora colocar, apertar no aviãozinho para a gente chamar outros empreendedores, né, para também participarem dessa live, cujo tema hoje é a gestão financeira. Eu tenho certeza que é um tema que é muito importante para todos os donos de pequenas empresas. Então, pela relevância que ele tem, vamos aí apertar o coração e vamos apertar o aviãozinho para chamar mais pessoas. Agora sim, começou um monte de coraçãozinho a aparecer. Então, bom dia, pessoal. Como eu disse, é uma alegria estar aqui com vocês, iniciando essa manhã. Deixa eu só tomar mais um gole de café. Vocês tomam um gole de café daí também, hein, gente? Seguinte, para quem ainda não me conhece, porque sempre tem pessoas novas entrando por aqui, pessoas que estão acompanhando a página da Escola Pequenas Empresas agora, né? Então eu sempre faço essa breve apresentação. Eu sou a Érica Munhoz, da Escola Pequenas Empresas, a EPE, e a minha principal crença é que a gente, qualquer pessoa, mas qualquer pessoa mesmo, pode viver, né, com plenitude e sucesso daquilo que ela verdadeiramente ama. E eu acredito que o empreendedorismo é o caminho para que a gente consiga isso, para a gente ter a nossa liberdade financeira, geográfica, de horário. Então, eu acredito sim que a gente pode viver com plenitude e sucesso do nosso próprio negócio e conquistando tudo aquilo que a gente sempre almejou, sempre a gente desejou. A Gisele está perguntando se eu vou deixar salva. Gisele, se tudo permitir o Instagram não der nenhum problema, sim, tá? Bom, mas essa participação ao vivo é muito importante para que vocês interajam, façam perguntas, para que vocês questionem como vocês estão aí atualmente e participem, né, para a gente fazer uma troca, porque muitas vezes é uma coisa pontual do negócio de vocês que está aí incomodando e que às vezes eu não estou abordando especificamente aqui e que há a oportunidade de vocês perguntarem. Então essa participação ao vivo sempre é mais interessante, até porque nós estamos aqui dependendo de uma ferramenta que quando deixar salva, a gente tenta, mas vira e mexe podem acontecer imprevistos, né? Então vamos contar com o imprevisto, que é o mais previsível de acontecer. Então sempre que vocês tiverem oportunidade, assistam ao vivo. Mas eu sei que você tem um compromisso, e aí se tudo der certo eu vou deixar salva assim, tá, Gisele? Igual a gente tem que conversar. Então, pessoal, a Escola Pequenas Empresas, ela é um centro... É que eu tenho mentoria, isso eu sei. Eu falei, né? Eu sei, Gisele, que você tinha comentado. Bom, a Escola Pequenas Empresas, então, ela é um centro de educação que simplifica a gestão de negócios com uma linguagem clara, simples, acessível, para que a gente possa aí obter os nossos resultados e, a partir desses resultados, entrar no looping da melhoria contínua, ou seja, na evolução. Nós temos aí uma gestão dos nossos negócios, a gente gera resultados, com esses resultados a gente parte para a melhoria e dessa melhoria a gente faz mais gestão, e dessa gestão a gente faz mais resultados, mais melhorias e por isso a gente entra aí nesse ciclo contínuo de processo, porque nossas empresas nada mais são do que um processo mesmo de ações que nós vamos executando e a partir das melhorias que nós vamos adotando, os resultados vão aparecendo mais e mais. Então sim, é um processo.
entrando assim, por exemplo, no tema de gestão financeira, não há como você querer, desde o início, ter o lucro que todo o seu negócio tem potencialidade de ter. Porque, como eu estou dizendo aqui, a gente planta para colher. É sim um processo. A gente precisa ter essa consciência, essa vontade de ficar rico logo, às vezes de ganhar na loteria para tudo se resolver. Até isso pode ser uma furada, porque se a gente não tem essa consciência de como executar as ações, esses resultados que a gente ganhou assim fácil podem se esvair facilmente. Senão a gente, todo mundo que ganhava na loteria estava aí milionário ainda, né? E quantas pessoas que a gente já viu que ganharam na loteria, apesar de eu não conhecer muito assim de próxima, né? Que hoje são pessoas que não têm esse poder, essa capacidade de domínio das finanças, por exemplo. Não é mesmo? Então, sim, é importante a gente entrar nesse looping aí constante. Gestão de negócios, resultados, melhoria contínua. Gestão de negócios, resultados, melhoria contínua. E é justamente isso que eu viso passar aqui nos meus conteúdos, aqui no Instagram, para que a gente possa ter esse conhecimento e juntos evoluirmos em constante movimento. Combinado? Então, assim, antes da gente entrar exatamente aqui no tema, eu só preciso deixar claro que tudo que eu vou passar aqui hoje é um conjunto de ideias, das minhas ideias, que eu fui absorvendo ao longo de todo o meu processo de estudos e também do meu processo como empreendedora. Então, o que eu digo é o que eu aplico, é o que eu faço, é o conjunto de ideias que eu formatei na minha cabeça, que eu acredito que realmente funciona, porque funcionou comigo. E funcionando comigo, eu apliquei para outras pessoas, né, outros clientes, outros empreendedores, outros alunos, e os resultados deles também apareceram. Então, essa aqui, já falo, já digo que tudo isso aqui é fruto da minha experiência como estudiosa e da minha experiência como empreendedora. É o meu conjunto de ideias, é o que eu espalho, são as minhas crenças, são tudo aquilo que eu acredito. Bom dia a todo mundo aí que está entrando. Eu falei às pessoas que estavam entrando para sempre apertarem no coração e compartilhar para que a gente possa aí crescer a nossa comunidade, para que a gente possa ser empreendedores de sucesso, que eu acredito que ser um empreendedor de sucesso é viver de acordo com os nossos valores, tendo prosperidade e lucratividade, porque também a gente precisa dessa lucratividade, né? Senão o que vai sustentar aí o nosso negócio? Então hoje, ser um empreendedor de sucesso para mim é viver de acordo com os meus valores, ou seja, eu não admito mais ser infeliz, eu não faço mais nada daquilo que eu não acredito. Isso para mim me traz felicidade, isso para mim é viver do que eu amo, isso para mim é o que me faz levantar da cama todos os dias. E com isso eu vou ganhando a minha prosperidade e a minha lucratividade, correto? Bom, eu quero, bom dia a todo mundo que está entrando, bom dia Aline, bom dia Mozart, bom dia Karine, bom dia GR Artesanato, tô falando o nome de todo mundo aqui, tá? Bom, eu sintetizei... Mara, também bom dia. Eu sintetizei o conteúdo dessa live em 3 dicas. E eu, assim, tentei buscar de uma forma prática como que a gente pode colocar aí, né, em ação e ter os resultados. Porque também a gente precisa agir. Se a gente não agir, não adianta. E então eu sempre busco trazer o Ecolery também, trazer essa praticidade para que a gente realmente obtenha esse resultado, né? Então, eu tentei buscar em praticidade, mas tem uma teoria, obviamente, por trás, que não é uma teoria. De onde que essa mentalidade apareceu, né? De onde que isso surgiu, de onde que isso veio, e eu resolvi sintetizar isso daí em 3 dicas práticas. Então, bora logo começar com essa primeira dica, porque também, né, não vão ficar aí postergando, delongando. E a minha primeira dica que eu gostaria de comentar aqui com vocês é: compreenda qual a sua mentalidade sobre o dinheiro. Então, cada um que está aqui precisa sim compreender qual é o pensamento que vocês possuem aí sobre o dinheiro. O que é o dinheiro para você? Aí vocês vão falar assim: ih, lá vem a Érica de novo com essa história de abordar mentalidade, até para falar de finanças, de gestão financeira, ela tá aí falando de mentalidade. Deixa eu só beber um golinho aqui. Mas é porque é o seguinte, pessoal, falando assim, né? Aí tá a Érica de novo falando sobre o autoconhecimento, descobertas e tal.
Mas é o seguinte, eu tenho que pedir desculpa, mas eu tenho que dizer para vocês aqui, não tem como vocês adotarem uma gestão financeira eficiente nos negócios de vocês se vocês não olharem para dentro de si mesmos. Nós precisamos nos entender, permitir esse olhar, porque nossas empresas são o nosso reflexo. E quanto menores nós somos, mais isso fica evidente, né? Porque acaba que se mistura. Às vezes nós somos empresa. Então nós às vezes estamos sozinhos ainda, sem colaboradores. Então fica até mais nítido aí o fato da gente ser realmente o reflexo. Como a Aline que entrou, que é fotógrafa, que a empresa dela é ela então é o reflexo aí da sua empresa. É obviamente que a gente se mistura, né, com isso. Então sim, nós precisamos entender que nós temos que dar um passo para dentro. Eu ia falar um passo para trás, mas um passo para dentro, para que a gente se permita, né, e aqui eu falo permitir mesmo, ter esse olhar. Aí a Gisele tá falando, isso me ajudou muito, aos poucos estou melhorando minha mentalidade com o dinheiro, depois que ela me explicou bem isso. É porque a gente conversou, né, Gisele, numa consultoria gratuita que eu tive a oportunidade aí de conceder no Dia do Empreendedor, e nós falamos muito mesmo sobre esse assunto, né? Bom, então a gente precisa sim nos olhar para dentro em tudo. E nesta questão do dinheiro, isso ainda fica mais evidente. Nós só conseguiremos resolver certos problemas financeiros que nós temos pelo lado pessoal e também pelo lado do negócio, se a gente se permitir esse olhar. E aí, vamos lá, Érica, dicas práticas. Aqui eu trouxe 3 perguntinhas que eu acho que vale a gente fazer, que nos facilita o que seria esse olhar para dentro, né? Porque assim, poxa, autoconhecimento é um processo, assim como para você ter conhecimento, igual que a gente está conversando, para ter esse conhecimento a gente precisa dedicar tempo, né? Realmente ter uma determinação em ir lá e estudar. O autoconhecimento é a mesma coisa, é o conhecimento para nós mesmos. Então nós precisamos sim dedicar esse tempo e precisamos sim fazer algumas perguntas. E aí eu resolvi trazer 3 perguntas básicas aqui que eu acho que são as primordiais, que facilitam, né, esse olhar para dentro. Então, por exemplo, você vai se perguntar, como se fosse você mesmo fazendo essa pergunta para você. Então, como interpreto o dinheiro? Como interpreto o dinheiro? Então, o que é o dinheiro para mim, né? Ele é um mal necessário? Então, tipo assim, eu preciso de dinheiro porque a sociedade é capitalista, eu preciso comprar as coisas, eu preciso viajar, preciso fazer isso. Então, ele é um mal necessário? Você, tipo assim, tem meio medo do dinheiro, não gosta de dinheiro e tudo? Ou você acredita que o dinheiro é um meio que vai te conduzir aos seus objetivos? Essa pergunta é muito valiosa e ela precisa ser respondida na íntegra. Hoje até coloquei uma citação no início do dia, que eu sempre coloco, né, falando que quando a gente escreve os nossos objetivos, os nossos pensamentos, e pode abranger isso, então quando a gente escreve, nós temos mais facilidade para aquilo ali ser executado, porque a gente gera um compromisso. Então, você vai escrever como você interpreta aí esse dinheiro. Para virar realmente um pensamento e depois um compromisso. Depois você vai perguntar, qual a importância do dinheiro na minha vida? Essa primeira dica, tá, gente? Ela que eu tô dizendo de compreender a mentalidade do dinheiro, ela pode parecer assim um pouco abrangente, abstrata, mas eu preciso dizer que antes da gente entrar nas outras 2 dicas, que são um pouco mais práticas, você precisa dedicar um tempo nessa primeira dica. Então, qual a importância do dinheiro em minha vida, né? Como eu lido com ele? Você vai tentar refletir também sobre isso, sobre a visão do dinheiro nesse sentido, de lidar com ele no seu dia a dia, de entender o que é o dinheiro aí, da importância dele na sua rotina mesmo. Depois você pode se perguntar também, que frases eu sempre escutei sobre o dinheiro e que fizeram aí a parte do meu contexto familiar. Então, quais foram as frases? Porque a gente sempre tem frases aí que as nossas mães repetiam, os nossos pais repetiam, a sociedade repetiu. Por exemplo, minha mãe sempre falava assim comigo, menina, dinheiro não dá em árvore, toma cuidado, dinheiro não dá em árvore. Então, para mim, o dinheiro sempre teve uma noção de ser difícil de ser conquistado. Porque se o dinheiro não dá em árvore, ele remete a isso, você tem que trabalhar, você tem que se esforçar. Então, que frases que você sempre escutou aí, né, que estão, que você
fizeram parte da sua infância, fizeram parte do seu histórico familiar, fizeram parte do ambiente que você conviveu, das pessoas que estavam com vocês aí. Existem outras frases, eu repeti essa da minha mãe, da árvore não dá dinheiro, né? Mas existem outras frases e outras perguntas também que a gente pode se fazer em relação ao dinheiro. Eu trouxe aqui 3 delas que são extremamente necessárias que a gente se dedique a respondê-las. Porque assim nós vamos começar a entender algumas crenças que estão, na verdade, nos limitando, né, de alcançar aqueles nossos objetivos, e irmos além em termos de possibilidade de ter riqueza, né, de ter essa lucratividade, tanto no lado pessoal também quanto no lado da empresa. Quando a gente toma conhecimento dessas frases, a gente se abre aí, por exemplo, as perguntas também abrem aí para o crescimento. Vou dar um outro exemplo aqui, que eu sempre escutei, isso aqui não só da minha família, mas todo mundo ao meu redor, né? Muito assim, a sociedade como um todo, o ambiente onde eu cresci, todo mundo falava assim também, e eu repetia, obviamente, isso também, muito, né? Que, nossa, é um absurdo, tantas pessoas com muito pouco e poucos com muito. Nossa, isso é um absurdo. Eu sei que você também já escutou isso e provavelmente você também repete isso, porque isso faz parte, fez e faz, né? Parte do nosso sistema, parte do que era a gente quando éramos jovens. Eu acredito que isso está mudando um pouco, mas quando a gente era mais jovem, da nossa infância, isso era repetido, era falado e ainda é muito, né? Eu também eu fico muito triste e sou uma pessoa que batalho para que essa desigualdade social ela se dissipe cada vez mais, né? Que a gente não tenha tanta disparidade entre os polos. Mas eu comecei a me perguntar, né? Será? Porque do jeito que a gente fala, presta atenção, do jeito que a gente fala assim, olha, nossa, é um absurdo, tantos com muito pouco e poucos com tanto. Do jeito que a gente fala essa frase, a gente está condenando quem tem dinheiro. A gente está condenando os milionários, a gente está condenando as pessoas ricas. E isso, na hora que a gente passa para o nosso pensamento, é tipo assim, eu não quero ser rica. Porque ao falar isso, se a gente condena aqueles que têm tanto, ao falar isso, o que fica na nossa mente, que dinheiro é sujo, que a gente não quer ter isso. E o que me transmitiu sempre repetir essa frase foi que eu queria, então, só ter o suficiente para viver uma vida tranquila. Eu não queria ser milionário, eu não queria ser rica, porque eu quero ter dinheiro suficiente para viver uma vida tranquila. Uma vida que eu pago minhas contas, sem dívidas, né? Que eu consiga não ficar preocupado se o cartão de crédito vai estourar lá no final do mês, que eu não seja uma devedora, que eu não tenha o nome sujo. Então eu só quero para viver feliz, para viver uma vida tranquila, consumindo aquilo que eu realmente eu acho que eu me sentiria bem, viajando o quanto eu poderia viajar. Então, esse pensamento, ele nos remete. Estão percebendo o quanto que uma crença, uma fala que a gente faz pode ser o que limita hoje nossas pequenas empresas a estarem crescendo e a estarem faturando? Eu carreguei essa frase por muito tempo e por muito tempo o que eu recebi foi um dinheiro realmente que era um bom salário, satisfatório, para que eu pudesse ajudar outras pessoas, para que eu pudesse ter as minhas viagens, para que eu pudesse viver bem, consumir as minhas coisas bem. Mas era só isso que eu recebia, o dinheiro suficiente para eu também não me achar rica, porque se eu fosse rica, eu era daquela lá, que era má, que era injusta, que não é certo, que faz parte da minha injustiça, né? Que não é bacana ter isso. E aí, consciente dessa frase, consciente do que quanto eu estava me limitando, eu comecei a fazer exercícios para mudar esse meu pensamento, para entender que eu posso sim, se eu tenho a capacidade para ser milionária, para ser rica, por que não? É óbvio que eu não estou falando aqui de quem ganha dinheiro ilícito, que aliás é um outro problema que barra o nosso crescimento, né? Porque no Brasil, um país extremamente corrupto, a gente sempre carregou conosco a mentalidade de que rico é aquele que rouba. Então, isso precisou ser mudado também dentro de mim.
para entender que eu posso ser sim milionária. Eu vejo aí vários milionários que estão ajudando fortemente a combater, por exemplo, essa desigualdade que eu tanto acho injusto. Então, eu posso sim ser rica, eu posso ser sim milionária, e a partir disso, porque eu tenho essa capacidade, eu tenho essa possibilidade, e Deus quer que todo mundo viva sim em abundância. Deus sempre quis que todo mundo vivesse em abundância, então eu posso sim, né? Ele sempre quis, ele sempre quer. Então eu posso sim, com a minha capacidade, ser rica, ser milionária, e quanto mais eu tiver essa possibilidade, mais eu vou buscar. Porque com isso eu vou conseguir ajudar mais e mais pessoas com meu conhecimento, com o dinheiro, compartilhando, né, tudo aquilo que me fez enriquecer, por exemplo, para que mais e mais pessoas saiam também da pobreza e eu possa combater essa desigualdade. Então eu posso ser sim agente, ao invés de ficar lá me limitando para ter apenas o que eu quero para viver tranquilo e ajudando poucas pessoas. Então, sim, eu posso ser milionária e eu serei. E eu repito para vocês, espero que vocês também repitam isso, porque quanto mais, ainda mais a gente, empreendedores, né? Quanto mais a gente tiver prosperidade e lucratividade em nossos negócios, mais empregos nós vamos gerar, mais nós vamos fazer a economia girar, mais empregos nós vamos conseguir gerar, mais empregos, mais a economia nós vamos fazer girar. Porque sim, nós somos responsáveis, eu disse lá no Dia do Empreendedor, né, por quase 30% do PIB. Então sim, nós temos essa possibilidade em nossas mãos. Aí vocês podem me perguntar, beleza, Érica, mas como eu vou fazer para mudar essa minha mentalidade, né, sobre o dinheiro, essa minha mentalidade sobre esse pensamento como você está falando? Porque sim, não é fácil, né? A gente não tem essa facilidade de um dia para o outro, agora eu vou mudar tudo aquilo que eu carreguei anos na minha vida e agora, ó, a Érica falou isso, outras pessoas estão falando isso, agora eu mudei minha mentalidade. Não, não é assim, obviamente. Então, se foi um processo é carregar essas crenças tantas aí dentro da sua cabeça, imagine para mudar essas crenças agora, né? Então, o que eu recomendo, o que eu fiz, né? Então, como eu estava falando lá no início, eu só recomendo aquilo que eu fiz e apliquei. E eu mudei, eu já disse aqui 2 frases que eu carreguei por muito tempo, e tem várias outras. E como que eu fui fazendo esse processo que está em evolução, porque é óbvio que tem várias crenças sobre o dinheiro que eu ainda preciso modificar, mas como foi esse meu passo a passo e que eu gostaria de compartilhar como dica prática para vocês? Primeiro, ampliando o conhecimento sobre educação financeira. Não tem como isso mudar. Nós, infelizmente, na nossa infância, nós não fomos educados sobre gestão de nosso dinheiro, sobre educação financeira. Então, o passo é a gente ativamente e não passivamente, só esperando a coisa cair no nosso colo, mas sim ativamente buscarmos conhecimento sobre educação financeira, lendo livros, lendo artigos científicos, participando assim de lives sobre o assunto, escutando podcasts de pessoas que são experientes nesse assunto, e estamos crescendo vários players aí no mercado que falam sobre educação financeira. Então, assistindo vídeos, assistindo filmes que falam sobre esse assunto, participando de mentorias, como eu disse, assistindo as lives, conversando com outras pessoas. Tem tanto aprendizado quando a gente conversa com outras pessoas sobre o assunto, que ela vai falar um jeitinho que ela faz, e a gente vai ver, nossa, esse jeitinho aqui pode ser o nosso também. E aí, quando a gente faz isso, ou seja, estudando mesmo, não tem muita alternativa, né? E a gente consegue colocar em prática tudo aquilo que a gente foi aprendendo e foi absorvendo, e perceba que eu falei várias formas de estudar, não é só em livro, vídeo, não. Eu falei várias formas da gente estudar. A gente consegue quebrar vários paradigmas. Foi assim que eu quebrei vários deles em minha mente, e como eu disse, é assim que eu estou mudando muitos outros deles. Então, pessoal, infelizmente, né, ou felizmente, eu acho que é felizmente, né? Eu tenho que deixar claro que você só vai conseguir ter uma gestão eficiente aí na sua pequena empresa, uma gestão financeira eficiente aí na sua pequena empresa, se você mudar a sua mentalidade sobre o dinheiro, se você entender o que é educação financeira. Pode ser chato? Sim, eu sempre fui uma pessoa, por exemplo, que a gente atrela educação financeira à matemática, né? Então, eu sempre falei, eu sempre fui péssima em matemática. Porque
Porque minha mãe é formada em matemática, minha irmã é economista, tudo ficou com elas. Meu pai é engenheiro, então tudo ficou com eles e eu sempre detestei a matemática. Então eu tinha meio, por isso, uma ojeriza de falar sobre dinheiro também, de falar sobre finanças e tal, atrelando uma coisa à outra. Mas não tem outra alternativa. Nós precisamos ter uma mentalidade aberta. Nós só seremos dominadores das nossas finanças pessoais e das nossas finanças das nossas empresas se nós mudarmos nossa mentalidade sobre dinheiro, se nós estudarmos sobre educação financeira. Então, foi assim que eu caminhei, é assim que eu venho caminhando e é assim que eu venho transformando. E eu estou conseguindo colher a prosperidade da minha pequena empresa bem antes de eu ser milionária. Combinado? Então, fica essa dica. A segunda dica que eu queria compartilhar e que ela veio a partir desses meus estudos, porque eu li muitos livros, eu escutei muitos podcasts, eu participo de muitas lives, muitas mentorias, né, sobre o assunto. A segunda dica que eu queria compartilhar aqui, que vale tanto para o lado, né, pessoal quanto o lado da empresa, é que a gente precisa fazer o dinheiro crescer. Então a dica, faça seu dinheiro crescer. Érica, mas o que é isso exatamente? Pois bem, vamos falar então o que é fazer o seu dinheiro crescer. Assim, acho que só de falar a gente fala, né? Ou seja, aumenta cada vez mais os seus rendimentos. Aumente o quanto sua empresa fature, aumente quanto rendimento você tem, aumente a sua lucratividade, aumente os seus ganhos pessoais. Então, nós estamos falando disso, de fazer o nosso dinheiro crescer. E nós, empreendedores, donos de pequenas empresas, a alternativa que a gente escolheu para o nosso dinheiro crescer é empreendendo, é tendo o nosso próprio negócio. Quando a gente está na CLT, muitas vezes, nós ficamos limitados ao que aquela empresa paga e tem um teto, por mais que você evolua, vá para muitos cargos e tal, né? E tem outras pessoas que também apostam em renda passiva, em aluguel, em outras formas para fazer o dinheiro crescer também, em ações na bolsa e tudo. Eu acho que nós empreendedores temos sim que depois fazer esse investimento na bolsa, né, em outros aí, mas neste momento, nesse patamar que estamos, nesse começo de empresas que muitos estão aqui, que me acompanham, que eu sei que é meu público-alvo, né, que são pessoas que estão começando, que são pessoas que ainda não tem uma empresa muito grande, muitos deles são MEIs. Então, nós estamos aqui fazendo o nosso dinheiro crescer por nossas empresas. Ou seja, nossas empresas são as nossas galinhas de ovos dourados. Então, elas que vão fazer o nosso dinheiro crescer. Nossas empresas é que vão fazer, né, isso multiplicar, isso aumentar cada vez mais. Pensando assim, nós precisamos proteger as nossas empresas, porque é ali que está a fonte, né, da nossa receita. É ali que vai vir mais e mais crescimento. E aqui nesse ponto, se nós estamos fazendo o nosso dinheiro crescer a partir das nossas pequenas empresas, dos nossos negócios, o que a gente precisa fazer de imediato é não matar essa galinha, porque essa galinha é que vai dar os frutos, concordam? Por isso que eu sempre falo, sempre repito em todos os conteúdos que eu compartilho aqui, em todas as lives que eu faço, desde o dia 1 de operação do seu negócio, considere ele como uma empresa. Não considere ele como um bico, como uma renda extra, considere como uma empresa. E quando eu falo considerar como uma empresa, a primeira dica prática que eu posso falar para vocês é: abra um CNPJ. Abra um CNPJ para você já de imediato perceber que você é uma empresa. Ah, Érica, nem é muito imposto. Não, que preguiça que dá isso. Nem meu cliente nem me exige nota fiscal. Eu vendo produto e serviço para esse cliente aqui que nem me exige nota fiscal. Para que eu vou entrar nessa burocracia que o Brasil exige? Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou pagar impostos, né? Para que eu não sei como que eu faço isso, não sei, não tenho muito conhecimento, não tenho interesse, enfim. Eu sei que existem esses vários motivos, mas, gente, hoje não tem muita desculpa. O governo, nesse sentido, facilitou muito com a construção do MEI, como a gente estava falando aqui, né, do microempreendedor individual. Ele permite que a gente faça por nós mesmos, na internet, de forma bem simples e prática,
A abertura desse CNPJ é muito simples, não tem mistério, é simples. Você cria esse CNPJ, depois você vai pegar informações sobre como você pode emitir nota fiscal. Aliás, quem é MEI, sim, também nem precisa emitir nota fiscal quando é para pessoa física, se ele presta serviço ou vende um produto para pessoa jurídica, aí sim tem que emitir nota fiscal, mas enquanto a pessoa física, nem nota fiscal precisa emitir. Quando é pessoa jurídica, é simples e também não tem muito mistério sobre como emitir essa nota fiscal. Se você também quiser, já aconselho, e como MEI você pode empregar agora até 2 empregados, e aí eu já sugiro, já aconselho, já recomendo, se você tem um funcionário como MEI, ter um contador de confiança aliado com você, para ele já fazer essa folha de pagamento, que é simples, que você pode fazer, mas é um investimento que você vai pagar de imposto no MEI, quando é serviços de R$60, que é muito baixo para o benefício que você vai ter, que inclusive tem o INSS, não que seja grandes coisas, mas para o benefício e os riscos desnecessários que você está correndo por não ter um CNPJ. Então, é muito fácil hoje e o investimento até baixo para isso tudo que você, todos esses benefícios e esses riscos que você vai deixar de correr. Fora, para mim, o principal benefício é esse, da gente entender que nós somos pessoas separadas, que nós temos nós como pessoa física e nós como pessoas jurídicas. Um erro que é o mais comum de a gente se ver, que é a mistura, quando a gente fala de gestão financeira, né? Sempre o principal que a gente fala primeiro de tudo é não misture as suas contas pessoais com as suas contas da empresa. Érica, mas para isso eu nem preciso de CNPJ, eu já consigo separar facilmente. Eu tenho uma conta pessoa física, eu tenho uma conta pessoa jurídica, e aí fica fácil. Eu tenho uma conta pessoal que eu faço só para minha empresa e tenho uma conta pessoal que eu faço só para mim, então eu nem preciso de CNPJ para isso. Precisa sim, porque quando a gente não tem essa consciência de que ali é uma empresa, primeiro que você nunca vai tratar aquilo como empresa, você vai ficar sempre pensando, eu tenho um negócio aí, uma renda extra, eu tenho um pulinho aqui, sabe? Mesmo que essas contas estejam separadas. E hoje também, com esses bancos digitais, onde a gente não paga taxa administrativa, menos desculpas ainda a gente tem. Você não vai pagar taxa administrativa num banco digital. Ou seja, você abre como pessoa física a conta e depois você tem o MEI, você atrelada a esse MEI, você consegue o AA66A. Se você quiser escrever, eu não consigo te colocar aqui na live agora, mas escreve que eu respondo a sua dúvida, tá bem? Então, você vai ter aí uma conta pessoa física e a partir dessa pessoa física, quando você faz o MEI, ele te permite... você só pode abrir essa conta do MEI se tiver atrelada essa conta pessoal, né? Então a conta do MEI, do banco, a conta bancária do banco, quando é MEI, ela precisa estar atrelada a uma conta de pessoa física, que é você. Aí você vai ter uma conta pessoa física, uma conta do seu MEI. E tudo que você receber referente à sua empresa, você vai usar a conta do MEI, você vai receber por lá. Pagar fornecedor é pela conta MEI. O que vai para a sua conta pessoal, já que às vezes você está se misturando aí, né? Quando a empresa já está crescendo, já tem funcionário e está crescendo, aí que não justifica de forma alguma de você não ter o CNPJ. Mas nós estamos falando lá do comecinho, tá? Que como eu disse, é a maioria do meu público-alvo aqui. Quem já é maior, que já tem tudo separado, pode até deixar o seu depoimento aqui pra gente ir conversando sobre o assunto. Mas você começando e tratando assim, a sua empresa separada, você já não vai misturar as contas e você já vai ter um controle do que é da sua empresa. Érica, mas eu preciso do dinheiro da minha empresa para pagar minhas contas. Sim, é isso mesmo, é assim. Porque se você não tem uma outra fonte de renda, se você, por exemplo, não tem um emprego, um outro emprego e tal, a sua fonte de renda é exclusivamente da sua empresa, aí mais que você precisa disso que eu tô falando, né? Porque você vai precisar o quê? Definir o seu prolabore, ou seja, definir qual é o seu salário. Érica, mas minha empresa tá começando agora, como que eu vou saber qual o salário e tal? Bem, aí o que você vai fazer? Você vai precisar
tentar, se você não tem uma reserva aí, porque você começou a empreender sem reserva, na cara e na coragem, porque a gente sempre fala, né? Comece a empreender aí com uma reserva, porque sem oxigênio, que é o dinheiro, sem esse oxigênio, talvez fique muito mais difícil você estar empreendendo. Então, se você não tem outra fonte de renda, se você não tem reserva, se você não tem nada e a sua empresa ainda não fatura nem o suficiente para pagar as contas da empresa que precisa, ou seja, as despesas que ela tem para compra de material e tudo, e nem para pagar as suas contas pessoais, você vai ter que arranjar uma outra forma aí de pagar suas contas pessoais. Mas se a sua empresa já está lá, ó, com os rendimentos que são capazes de pagar as suas contas pessoais e são capazes de pagar as despesas da empresa, aí você já está naquele começo de crescimento da empresa, já tá melhor, né, vamos dizer assim, e aí o que você já tinha que ter feito lá desde o início era definir o seu salário, o seu prolabore. E como que você define o seu salário, o seu prolabore? Você vai fazer uma análise do seu custo de vida mensal. Como você faz isso? Botando no papel, botando no Excel, botando numa planilha. Muitas pessoas não fazem ideia com o que gastam, não fazem ideia das suas despesas. Muitas pessoas que eu já prestei consultoria, que eu converso, não têm noção das suas despesas, nem pessoais e nem da empresa. Assim, você não vai fazer o seu dinheiro crescer. Então, o que você vai fazer para definir seu prolabore? Você vai colocar na planilha, no seu papel, o que você gasta com aluguel, condomínio, luz, água, alimentação, um lazer, vestimentas. Você vai colocar isso e vai fazer, a soma para definir o seu custo de vida mensal. Atenção, quando você estiver fazendo isso, exclua, não coloque aí nos seus potes aqueles seus supérfluos. Você não precisa desses supérfluos nesse momento, porque você precisa ir crescendo para pegar esses supérfluos, né? Para ter possibilidade de usufruir disso. Então aí a pessoa vai falar assim, Érica, mas eu mereço. Poxa, eu trabalho tanto, eu quero. Esquece esse eu mereço. Esquece esse mereço, porque nesse momento nós estamos aqui formando o nosso salário baseado no mínimo custo de vida que a gente pode ter. Definido isso, o que você vai fazer? Você vai pegar da sua empresa lá, né, esse valor mensal e vai depositar todo mês na sua conta de pessoa física. E você só vai usar esse dinheiro que está na sua conta física para pagar o seu pessoal. As despesas da empresa você vai pagar com o que tem na conta da pessoa MEI, da pessoa jurídica. E se você não tiver dinheiro para algum imprevisto que surgiu lá no pessoal, você não vai pegar o dinheiro da sua empresa, porque o dinheiro da sua empresa é da sua empresa. O dinheiro da sua empresa é a sua galinha de ovos dourados. Se você ficar pegando o dinheiro da sua empresa para pagar despesas pessoais ou luxos, você está queimando a sua galinha de ovos. Queimando não, né? Ficou estranho. Matando a sua galinha de ovos dourados. E aqui, tudo isso que eu tô falando, né? Ela tem a ver com a dica 3, que eu já vou falar aqui rapidamente. Só para deixar claro aqui então, a dica 2, faça o seu dinheiro crescer. E se nós estamos fazendo o nosso dinheiro crescer a partir de nossas pequenas empresas, acredite em você, acredite na sua pequena empresa, no seu negócio e faça de tudo para que a sua empresa fature cada vez mais, pois ela é a sua galinha de ovos. E aí, como eu já estava meio entrando na dica 3, que tem a ver com isso que a gente estava falando, mantenha controle sobre o seu dinheiro. Se você está fazendo o seu dinheiro crescer, desde o começo já tinha que ter lá, já está fazendo o seu dinheiro crescer a partir de lá, desde esse momento você precisa ter a rédea sobre o seu dinheiro. O dinheiro é seu, o dinheiro não é de outras pessoas, então você tem que ter controle. E para você ter controle, você tem que pegar as rédeas, assumir a sua responsabilidade sobre isso. Se você está com dívida hoje, não é problema do governo, porque tem imposto demais, não é problema da inflação, não é problema de ninguém. O problema de você estar com dívida, o problema de você hoje estar lá com o nome sujo é seu. Você vai ter que resolver esse problema. E para você resolver esse problema, você precisa ter controle. O primeiro deles como eu já estava falando antes aqui, é saber com que você gasta.
E muitas pessoas, eu acho, com essa pandemia, voltaram a isso. Mas isso não tem que ser só em momento que tá chovendo, que nós estamos em crise, né? Você tem que controlar o seu dinheiro sempre. Aí, como que eu faço isso, Érica? Você precisa ter mapeado numa planilha, num Word, onde for, num software, no que você tiver facilidade, no que você preferir, né? E isso eu tô falando tanto da conta pessoal quanto as finanças da sua empresa. Você precisa ter um controle sobre os seus gastos, sobre o que entra também. Então você precisa ter isso armazenado em algum lugar. Mas não é ficar registrando só o que você gastou. Porque se você ficar só registrando o que você gastou sem ação nenhuma, sem nenhum pensamento, é que a gente fala, né, que a gente vai pro supermercado e depois que a gente volta do supermercado a gente anota tudo que comprou. Isso não adianta nada, isso é olhar pro retrovisor. Então, para manter controle sobre o seu dinheiro, se a gente já aplicou aquela dica 2 lá, de separar, que faz parte da dica 2, né, que é separar o CNPJ da pessoa física, fica muito mais fácil desse controle, porque você vai ter um controle seu de pessoal, das suas contas pessoais, e você vai ter um controle da sua empresa. Então você vai saber tudo com que você gasta, todas as suas despesas, e você vai saber tudo das suas receitas. Você vai entender o quanto você recebe, o quanto que você vai vendendo. Érica, mas não tem como eu saber quanto eu vendo, é muito variado. Tem muitas outras variáveis aí envolvidas. Tem mês que eu vendo isso, tem mês que eu vendo outro, tá lá. Como é que eu vou ter total controle, por exemplo, sobre o futuro? Eu sei o passado, eu sei o que eu vendi. E sim, existem muitas variáveis. Tem mês que a gente não vende nada, tem mês que a gente vende muito, tem semana que vai. Eu sei de tudo isso e sei que cada negócio tem uma particularidade, cada negócio tem um momento de receita, tem gente que recebe todos os dias. Por exemplo, no meu modelo de negócio eu não tenho receita diária, eu tenho uma receita mensal. Então cada negócio tem a sua particularidade, mas todo mundo no consenso precisa sim ter um conhecimento da receita e trabalhar com a receita futura também. Érica, mas igual eu tô te dizendo, não dá para eu saber quanto que eu vou faturar mês que vem, porque daria. No começo, realmente você tem menos previsibilidade disso, porque você está começando, você não sabe quanto é que é. Mas com o tempo você vai ter um histórico, então você já vai conhecer o seu mercado, já vai saber se janeiro vende mais, fevereiro vende menos, como é que é isso, como é essa oscilação, e fazer essa previsão, porque fazer uma previsão é supor um número, você vai fazer uma suposição de quanto você vai vender. E cada vez mais que você está atuando no mercado, mais previsibilidade, mais entendimento de quanto você vai ter de receita, você terá, porque você vai saber o que está no seu controle para você fazer essa venda. Você já vai ter os cálculos dos seus preços, de quanto que você tem capacidade de venda, quanto você pode produzir. Por exemplo, se você vende doce, se você vende pão de mel, igual a Lu, você já vai ter uma previsibilidade de quantos pães de mel você consegue vender naquele determinado mês, naquela semana, quanto você consegue produzir para você saber quanto que você vai ter de receita. Então sim, tem várias particularidades, várias maneiras da gente fazer essa previsão, mas o que eu queria passar aqui com essa dica não tem como você fazer o seu negócio render mais, faturar mais, se você não tiver um controle dos seus custos, se você não tiver um controle das suas receitas, se você não tiver o controle sobre o seu dinheiro. Não tem como. E isso exige disciplina, rigor, boa vontade, né? Por mais chato que seja, por menos disciplina que a gente tenha, a gente precisa anotar tudo que a gente teve de gastos e fazer também essa previsibilidade, anotar todas as receitas que a gente tem. Não tem outra forma, gente. Érica, mas eu tenho preguiça, aí eu não faço, e aí quando eu vejo já não sei mais quanto que eu gastei, quanto que eu recebi, como que foi, porque eu recebo um dinheiro, eu não recebo só no cartão para ficar conferindo, eu não recebo aqui, não tenho Pix, eu não tenho controle. Esse é o problema, não tem outra alternativa. Tem que registrar. E para a gente ter uma disciplina e um rigor, a gente precisa fazer isso todos os dias. Todos os dias no começo. Porque você não tem disciplina e rigor para fazer isso, então é a consistência, é a prática que vai fazer isso.
Eu não falei com vocês que eu tenho receitas mensais, mas as receitas eu recebo mensalmente, faço um controle, mas as minhas previsões já estão aí para o futuro. Eu já fiz previsão até lá para o meio de 2022 das minhas receitas. Olha, eu sei que pode acontecer um monte de imprevisto, né? Então, aí quando a gente está um pouco mais à frente, a gente quiser, a gente faz cenários pessimistas, cenário realista, cenário otimista. Mas eu já tenho essas previsões. Agora, as despesas, eu não gasto todos os dias, mas as despesas eu confiro, sim, todos os dias. É um saco? É um saco. Eu gosto? Não. É chato? É chato. Nunca gostei de ficar fazendo controle financeiro, apesar de nunca ter sido uma pessoa descontrolada. Mas eu preciso fazer. Então, tive que assumir essa responsabilidade. Então, sim, diariamente eu faço o meu controle. Eu vejo quanto que eu gastei, quanto não. E você pode usar uma planilha de Excel, um papel, o que for, mas você precisa fazer. Você precisa ter esse controle das suas despesas, porque assim você vai começar a ter domínio aí das suas finanças, você vai começar a ter domínio sobre o financeiro da sua empresa. A Luísa Helena Trajano, que é da Magazine Luiza, né? Ela fala sempre que ela agora já não tá, só faz parte do conselho, mas lá na operação, quando ela estava no dia a dia, lá como presidente, CEO, né? Ela falava que a primeira atividade do dia dela era analisar o controle financeiro de toda a rede. Ela sabia quanto que tinha sido de despesa, quanto tinha sido de receita. Ela não mais precisava fazer né? Porque essa parte com o crescimento da empresa, você pode sim terceirizar. Mas fazer a análise é sua responsabilidade. Não tem como a gente fugir. Não tem como a gente querer falar assim, eu sou dominadora do meu dinheiro, eu vou fazer uma gestão eficiente na minha empresa, se eu não assumir essa responsabilidade. Infelizmente não tem como. A gente precisa sim ter esse controle, fazer essa despesa. E como faz isso? Estou falando aqui da forma mais simples. Tendo as contas separadas, tendo contas bancárias separadas, emitindo nota fiscal a quem tem que emitir, pagando imposto sim, por pior que seja pagar imposto, por pior que a gente não acredite, mas se você está pagando muito imposto é porque você também está faturando muito. Então tem essa mentalidade que a gente falou lá na dica 1. E aí você registrando lá o que foi de despesa, o que foi de receita, fazendo essas previsões e aí controlando o estoque para quem vende produto, para quem tem estoque. Então fazendo esse controle rigoroso, conferindo se o cliente que ficou de pagar naquela data, pagou naquela data, porque se você não conferir, se cair, você vai ter uma taxa de inadimplência e às vezes, muitas vezes não está nem sabendo que está perdendo dinheiro. Então, fazendo isso, é dessa forma que a gente vai começando a ser o dono do nosso dinheiro, né? Ter o controle, assumindo a rédea, tanto do lado pessoal quanto do lado da empresa. É fácil? Não é, mas por isso que eu comecei a dica 1 com a questão da mentalidade. Se a gente muda essa mentalidade, isso vai ficando mais fácil. Nós vamos mostrando para nós que nós somos pessoas disciplinadas, que nós somos pessoas com rigor, que nós conseguimos. E isso leva um tempo, eu sei. Tudo isso que eu estou dizendo aqui de dica não é uma coisa que você vai conseguir ter resultado de imediato, mas você pode colocar em prática hoje. Porque você colocando em prática hoje, você logo mais já está começando a colher os seus frutos. E é assim, planta para colher, planta para colher. E aqui eu preciso dar uma dica que eu acho que vale ouro. Para mim, eu acho que essa é assim, a dica maior de todas, que todo mundo devia entender, que todo mundo devia trazer dentro do coração, trazer dentro da mente, trazer no dia a dia, passar para outras pessoas. Posso falar que essa é a dica do ouro. Então eu vou colocar como dica bônus e vou colocar como a dica 4. Gaste sempre menos do que você ganha. Gaste sempre menos do que você ganha. Simples ao falar, difícil de executar, não é mesmo? Eu sei, porque se não fosse assim, o Brasil não seria um dos principais países, um dos maiores países de endividados do mundo. Se a gente sempre tivesse essa consciência de que a gente só pode gastar, né, que a gente não pode gastar mais do que a gente ganha, essa simples consciência, a gente evitaria muitas pessoas aqui endividadas. E por que a gente não consegue gastar menos do que a gente ganha? Primeiro, eu já disse, porque muitas pessoas não fazem nem ideia do quanto ganham e nem ideia do que gastam. Então, esse é o primeiro fator. Falta de consciência mesmo, falta de consciência do dinheiro. Por quê? Porque tem aquela mentalidade lá que a gente estava trabalhando no início, né?
Não, eu mereço, eu posso, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tô aqui para viver tranquila, eu quero viver o hoje, o longo prazo não dá para pensar nesse sentido, eu preciso viver o presente porque a vida é um sopro, né? Eu sei de tudo isso, sim, a vida é um sopro, a pandemia veio aí para mostrar, mas eu posso te dizer que as chances de você viver muitos anos é muito maior do que as chances de você morrer agora. Então, sim, a gente precisa viver pensando no longo prazo também, pensando no que será da gente no futuro, idosos e tal. Então, quando a gente tem essa mentalidade e a gente tem a consciência dos nossos ganhos e a consciência das nossas despesas, fica mais fácil a gente gastar menos do que a gente ganha. E aí, dentro de todos os ensinamentos sobre dinheiro, como eu disse para vocês que eu fui estudando, tem-se a regra que é sempre falada da gente investir primeiro em nós. E o que seria investir primeiro em nós? Lembra que a gente falou como, enquanto empresa, a gente definiu o nosso prolabore, né? O nosso salário e o nosso custo de vida e tal. Então, desse valor que a gente recebe, se a gente separasse 10%, suponhamos, para ficar a conta fácil aqui, se o nosso salário aí que a nossa empresa nos paga é R$1.000, R$100 a gente vai guardar pra gente, ou seja, investir em nós, investir em nós. Então você vai pegar esses 10% e vai investir em você. O que é investir em você? Primeiro, a gente pode fazer a questão da reserva de segurança. A gente viu aí com a pandemia que o fato da gente quem não tinha uma reserva de segurança em dinheiro, ficou muito mais desafiador, porque não estava gerando receita e aí não tinha de onde tirar dinheiro. Então, se a gente fizesse investimento na reserva, que é o ideal aí, agora já se fala assim, né, em 12 meses do que é o seu custo de vida mensal. Então, se o seu custo de vida aí mensal é R$1.000, você tem uma reserva de segurança de R$12.000. E aí eu não vou aprofundar aqui no conhecimento de onde investir isso, só não precisa ser poupança, porque poupança, tá? Já tá saindo várias notícias aí que tá rendendo assim, até menos, né, do que a inflação. Então, um tesouro direto, que não é o caso aqui, mas a gente pode investigar, né, tesouro direto, o CDI, uma coisa mais avançada, que a gente pode falar depois. Mas se a gente pegar 10% para essa reserva, depois que a gente tiver reserva de segurança, investir em outras coisas também, desse salário, aí fala assim, Érica, mas você tinha falado para eu fazer o meu prolabore, o meu salário, baseado só no mínimo do meu custo de vida mensal. Agora ainda você quer que eu tire 10% para investir em mim? Sim. E sabe como que a gente faz isso? Revendo os nossos gastos e vendo que a gente ainda tem muitos supérfluos. E sim, no momento inicial, a gente vai precisar passar sacrifícios. Isso inclui ter que cortar vários luxos, às vezes até na alimentação, que é onde a gente excede mais. Inclusive, saiu uma reportagem falando sobre isso, que a maior parte aí do excedente é na alimentação. Então, sim, nós vamos cortar, nós vamos comprar coisa, não vamos comprar coisa tão de marca e tal. Nós vamos viver o sacrifício no presente para colher no futuro. A gente precisa ter esse pensamento. Não tem como a gente fugir desse pensamento. Então, você vai pegar, e aí na sua empresa a mesma coisa. Na sua empresa, do lucro lá que ela tem, você vai separar um valor desse lucro para criar a reserva da sua empresa, para também pensar em reinvestimento, em melhoria que você pode fazer no negócio, compra de um aparelho melhor, de um celular, se você trabalha com digital igual a mim. Então, sim, nós vamos ter essa lucratividade, nós vamos ter esse nosso salário mensal, nós vamos pegar 10% desse valor e investir. Depois, esses outros 90%, aí sim você vai usar no seu custo de vida mensal ou no giro, e começou um toque-toque aqui, né? No giro da sua empresa. Aí sim a gente vai fazer isso. Para quem tem dívida ainda tem um cálculo diferente. Tem que viver com 70% e 20% pagar os credores. Mas não vamos aumentar. Isso são números que não precisam ser, basicamente esses números são recomendados. Mas não vamos falar dessa questão de dívida. O foco aqui é a gente entender que a gente precisa gastar sempre menos do que a gente ganha. Então se você está separando esses 10%, você está gastando menos do que você ganha. Eu posso dizer que eu sempre fui uma pessoa, nesse sentido, muito controlada com o meu salário, muito controlada com o meu dinheiro. Eu realmente sempre tive a rédea do meu dinheiro. Eu nunca tive problemas com ele, porque a minha mãe tinha isso muito forte dentro dela e ela passou para mim e para minha irmã. Então eu sempre tive muito controle com o meu dinheiro nesse sentido. E eu sempre vivi uma vida muito abaixo do que eu ganhava, muito abaixo. Quando eu tive salários altos, eu sempre vivi com muito menos do que esse salário.
Sim, eu nunca tive uma vida assim, nossa, extremamente luxuosa. Claro que eu já, né, quando eu tinha um salário mais alto, eu sobrava mais, ou seja, do que eu guardava, né? Porque se eu fizer percentualmente, então, por exemplo, se eu ganhar 30%, se eu pegasse 30% e fazer esse investimento em mim e os outros 70% consumissem, com salários altos, esse 70% vai aumentando. Então, a partir do momento que esse 70% vai aumentando, eu vou sim vivendo uma vida assim, um pouco mais luxuosa, vamos dizer, não é luxuosa, mas assim, com um pouco mais de regalias. Mas o que a gente precisa ter claro aqui, nossa, tá dando pra escutar, gente, que agora vou ficar mais próxima aqui, vocês me falam se tá dando pra escutar. Senão eu grito mais, tá? Me fala aí, pessoal. Então, se eu tenho essa consciência de sempre gastar menos do que eu ganho, e entender que eu preciso sim viver uma vida abaixo do meu ganho, ou seja, né, eu preciso sim ter essa consciência, fica muito mais fácil em tempos de crises você se readaptar. Porque o que você vai fazer? Se eu tô ganhando menos, eu vou ter que cortar algumas coisas aqui. Simples assim. Não dá pra fazer a gente querer gastar tudo que a gente ganha, ou até pior do que isso, né? Gastar a mais do que a gente ganha. Contar com cheque especial, contar com cartão de crédito como dinheiro. Isso é que não dá. Isso que nos deixa endividado. E é assim também que as nossas pequenas empresas se endividam. Érica, mas a coisa não é tão simples como você fala. É óbvio que não. Se fosse simples assim, todo mundo estava rico, né? Não tinha ninguém endividado aqui. Há momentos sim que nós vamos precisar de empréstimos. Há momentos sim que nossas empresas vão precisar disso. Momentos, por exemplo, da pandemia, o governo ajudou muito, facilitou muito nesse sentido de empréstimo. Então, sim, tem momentos que a gente precisa. Mas quando a gente tem consciência, quando a gente, antes de pedir esse empréstimo, a gente tem, eu vou ter que terminar essa live, né? Essa mentalidade, fica mais fácil a gente atuar nesses momentos de crise. Entendido? Gente, me fala se tá dando pra ouvir ou não, mas eu já tô terminando a live, ó. 4 minutinhos. Então, antes de tudo, antes da gente fazer o nosso dinheiro crescer e antes da gente ter controle sobre o nosso dinheiro, nós precisamos ter a mentalidade. E é por isso que eu falo sempre nela. Porque apenas com essa mentalidade fortalecida é que a gente vai conseguir fazer mudanças significativas. Mudanças que trarão a prosperidade e a lucratividade para nossas pequenas empresas. Bom, esse barulho aqui já está até me irritando. Não sei se vocês estão escutando direito ou não, mas era esse o recado. Ainda bem que começou agora aqui no finalzinho, né? Coisas de home office. Então era esse o recado dessa live. Se você tiver qualquer dúvida, outra questão que queira compartilhar comigo, me mandem um direct que eu tenho a maior atenção para cada uma das dúvidas. E compartilhem essa live com outros empreendedores, porque eu vou fazer de tudo aqui para deixar salva. Vamos gerar a nossa comunidade da EPE, da Escola Pequenas Empresas. Muito obrigada por todos vocês que estiveram aqui ao vivo comigo. Todo mundo, eu tinha falado os nomes aqui, mas depois entraram bastante outras pessoas. Então, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui. Uma excelente quinta-feira e fiquem com Deus. Tchau, tchau e até quinta-feira que vem às 7h55. Tchau, obrigada, pessoal.